Salmo 120, diz assim o texto sagrado: Na minha angústia clamo ao Senhor, e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Que te será dado, ou que te será acrescentado, ó língua enganadora? Setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz. Quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. Bom, nós vamos iniciar aqui essa série hoje, que é intitulada, como Cântico de Romagem, ou Cântico de Peregrinação, ou Cânticos dos Degraus. E esses salmos, de forma resumida, esses salmos que vão do 120 ao 134, de forma resumida, eram salmos que os israelitas eles cantavam quando entoavam, quando peregrinavam para as festas de Israel. Pelo menos uma vez por ano, todo israelita ele ia a Israel, ele ia ao monte de Deus, ao monte Sião, para prestar culto, prestar adoração a Deus. E durante essa jornada, até chegar a Sião, até chegar a Jerusalém, eles iam entoando cânticos, eles iam louvando ao Senhor. E basicamente eles entoavam esses 15 salmos, eles cantavam esses 15 salmos que vão do 120 ao 134. Não necessariamente só esses, mas esses, via de regra, eram que eles entoavam. Então, eles entoavam esses salmos que são chamados de salmos de peregrinação, cânticos de peregrinação, cânticos de romagem ou cânticos dos degraus, que corresponde a do 120 ao 134. Mas, mais especificamente, o Salmo 120, o salmista ele vai relatar a queixa contra os perversos que injustamente o acusava de maneira caluniosa. Isso é o que o Salmo 120 vai tratar. Não sabemos quem o escreveu, alguns acreditam ter sido Davi, mas não há uma unanimidade. Mas desses 15 salmos, um Salomão escreveu, outros 7 Davi escreveu, e alguns outros nós não sabemos ao certo quem foi o autor. O 120 também nós não sabemos quem de fato foi o autor. Mas o salmista ele vai aqui de forma bem clara relatar a sua angústia, ao qual ele estava passando, sofrendo em direção a Jerusalém. Como ele estava se sentindo porque ele estava sendo caluniado. E você pode observar comigo no verso 1, diz o seguinte: na minha angústia clamo ao Senhor, e Ele me ouve. O salmista ele se encontra angustiado. Ele se encontrava em um momento de adversidade, de angústia, de tribulação. A sua lamentação era de alguém que se encontrava sem saída, aprisionado. E é nesse sentido que devemos entender essa angústia enfrentada pelo salmista. Essa angústia era uma aflição, era como se ele se encontrava prisioneiro. E é nesse sentido que nós devemos entender aqui o verso 1, na minha angústia. Essa angústia deve ser entendida desta maneira. Mas qual é a razão pela qual
o salmista estava angustiado? Qual era a razão pela qual ele se encontrava angustiado? A razão está aqui no verso de número 2. Diz o seguinte: Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. O salmista, ele se vê perseguido pela calúnia, pela mentira. Essa era a razão pela qual o salmista estava angustiado. A angústia dele se dava pelo fato dele estar enfrentando calúnias, mentiras que eram proferidas contra ele, a respeito dele, contra ele. Havia alguém que estava mentindo sobre ele, estava difamando. Haviam notícias falsas a seu respeito, e por essa razão ele estava angustiado. Talvez já nos encontramos nessa situação, onde notícias falsas, mentiras, calúnias foram ditas sobre você, sobre mim, sobre nós. E o sentimento de tristeza, de angústia bate em nossos corações. Todavia, mesmo sofrendo, o salmista nos ensina o que fazer diante dessa situação. Quando você se vê caluniado, o que você faz? Quando mentiras são proferidas, são declaradas contra você, o que você faz? O salmista, ele toma uma atitude, e talvez seja aquilo que nós devemos fazer, porque eu não tenho dúvidas de que é melhor saída, a melhor solução quando nos confrontamos, quando estamos de frente dessa situação. O que o salmista faz? O verso 1 diz que ele clama ao Senhor. Na minha angústia, clamo ao Senhor. A ideia aqui de clamor é um clamor constante, é um brado de socorro, é mais do que orar, é falar em alta voz, clamar pela infinita graça e misericórdia de Deus sobre a sua vida, por se encontrar no momento angustiante, por se encontrar no momento sem saída, sem um escape à vista, e por isso ele vai clamar ao Senhor. É um brado de socorro a Deus. Mas a quem ele clama, né? Ele vai clamar ao Senhor. Ele clama ao Deus da aliança. Ele clama ao Deus criador do universo. Ele clama ao Deus todo-poderoso. O salmista, ele não estava esperando nada das incertezas deste mundo. A sua esperança e a sua busca não estava nas coisas terrenas, não estava nos seres imortais, mortais, melhor dizendo, não estava nas coisas finitas deste mundo, não estava baseado na riqueza deste mundo. Ele não esperava na política deste mundo, ele não esperava na ciência deste mundo, ele não esperava absolutamente nada. Ele esperava e clamava ao Senhor. E é Ele que nós devemos clamar, e é Ele que devemos colocar a nossa angústia diante dEle, no Deus poderoso, no Deus soberano, no Deus criador do universo. A sua esperança estava no Deus que ele conhecia, em um Deus que havia se revelado a ele. E a certeza desse conhecimento que o salmista tinha acerca de Deus pode ser comprovada pela afirmação do próprio salmista, que ele vai dizer no verso 1: clamo ao Senhor e Ele me ouve. Mas como ele tinha tanta convicção de que o Senhor da aliança, o Deus Todo-Poderoso, estava ouvindo ele?
A resposta é porque ele conhecia Deus verdadeiramente. Ele conhecia de forma íntima. Ele conhecia de forma verdadeira. Não era um conhecimento superficial. Não era um conhecimento teórico. Mas era um conhecimento de estar diante do Deus Todo-Poderoso que se revelava a ele. E é esse conhecimento, e é essa convicção, e é isso que nós precisamos fazer: conhecer a Deus verdadeiramente. Quando nós conhecemos a Deus verdadeiramente, nós temos a convicção e a certeza de que Ele irá ouvir o nosso clamor. Você só pode buscar a um Deus verdadeiro se você conhecê-lo de forma íntima. Como você vai confiar em um ser que você nem tem certeza de que ele existe? Como você irá colocar o seu clamor, bradar por um ser que você não tem convicção de que é real? O salmista tinha convicção de que Deus iria ouvi-lo, pois ele conhecia o seu Deus. Será que eu e você conhecemos a Deus verdadeiramente? Será que nós conhecemos a Deus de forma íntima? Porque somente assim, somente desta maneira, somente conhecendo a Deus de forma íntima, nós iremos confiar e clamar a Ele. Sabe por que eu tenho certeza de que Deus, Ele ouve a minha oração? É porque eu conheço Ele de forma verdadeira, de forma íntima. Não é porque as pessoas falam acerca de Deus, de um Deus que não existe, de um Deus que faz coisas que não são verdadeiras, de um Deus criado na mente humana, um ídolo. Não, eu não confio nesse Deus falso, nesse Deus criado pelo homem, nesse Deus que o homem colocou no coração como um Deus que vai fazer as minhas vontades, um Deus que irá fazer tudo aquilo que eu quero, tudo aquilo que eu almejo. Não, eu não creio nesse Deus. Eu creio num Deus justo. Eu creio num Deus que me tirou do império das trevas. Eu creio num Deus que me tirou da morte e me transportou para a vida. Eu creio num Deus que, não sendo eu merecedor de absolutamente nada, Ele, pela tua infinita graça, me deu a esperança de vida eterna. Não por méritos, não por obras, mas pela graça de Deus. Conhecer a Deus é se humilhar diante dEle, é se humilhar diante do poder dEle. Conhecer a Deus verdadeiramente é entender o quão insignificante nós somos, o quão dependente nós somos, o quão falho nós somos e o quão grandioso é o nosso Deus, o quão soberano é o Senhor que sustenta todas as coisas pela sua palavra. Conhecer a Deus é saber, é ter a convicção de que nada no universo acontece sem a sua autorização. Conhecer a Deus verdadeiramente é saber que tudo está debaixo da tua autoridade e confiar de que Ele sempre fará aquilo que é melhor para a glória dEle, para o louvor dEle, para que o teu nome venha a ser glorificado, não para que eu venha a ser beneficiado, mas para que o nome dele venha a ser exaltado. E o salmista ele vai clamar, a fim de que Deus possa fazer o que? Livrá-lo de lábios mentirosos, da língua enganadora. E é essa a angústia dele.
Se você vai observar o versículo 2, você vai ver a sequência. Primeiro, no versículo 1, clamo ao Senhor e Ele me ouve. No versículo 2, Senhor, livra-me, livra-me. Esse é o pedido dele. Livra-me dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Ele estava angustiado porque mentiras, acusações, de forma leviana, estava sendo levantadas contra ele, e isso estava afligindo ele, estava apertando ele, estava aprisionando ele. E ele pede a Deus, Senhor, o Deus que ele conhecia, Senhor, livra-me dessas mentiras, livra-me da falsidade. E no verso 3, o salmista passa a refletir sobre o que irão ganhar aqueles que usam a língua enganadora. Ele clama ao Senhor, ele busca a Deus, ele ora ao Senhor de forma intensa. E ele tem certeza de que Deus está ouvindo ele. E aí ele passa a refletir: o que será que essas pessoas que estão levantando calúnias contra mim, o que eles ganham com isso? O verso 3 diz o seguinte: que te será dado, ou o que te será acrescentado, ó língua enganadora? O que isso vai acrescentar a você, que está me caluniando, que está dizendo mentiras contra mim? Assim o salmista está refletindo. O salmista ele vai observar nessa reflexão que absolutamente nada foi dado ou acrescentado àquele que o caluniava. Ele chega à conclusão de que o caluniador não ganha absolutamente em propagar mentiras. Ao contrário, essas pessoas que o difamam, propagam mentiras, elas irão enfrentar o juízo de Deus. O versículo 4 diz o seguinte: agora ele já refletindo sobre as consequências daqueles que estavam dizendo mentiras, estavam difamando ele. No versículo 4 ele vai chegar a essa conclusão do juízo de Deus. Olha o versículo 4: setas agudas do valente, quer dizer, flechas afiadas do guerreiro, e brasas vivas de zimbro. É o que estava destinado àqueles que estavam caluniando, dizendo mentiras a respeito do salmista. Então o que nós podemos aprender com isso? Que essas pessoas elas irão enfrentar o juízo de Deus. O Senhor fará justiça e castigará com flechas afiadas e brasas vivas de zimbro. O salmista chega à conclusão de que, assim como um guerreiro ele é ferido por flechas agudas e afiadas no campo de batalha, da mesma forma que o guerreiro que vai para a batalha, ele é ferido por flechas agudas, e flechas essas que levam à morte, flechas essas que são letais. E assim como a lenha, o zimbro, que fica queimando por longo tempo, até ser completamente consumida pelo fogo, assim se dará com aqueles que têm lábios mentirosos e a sua língua é enganadora. Essa é a conclusão que o salmista chega. Olha, aqueles que assim faz, nada é acrescentado, muito pelo contrário, elas enfrentarão o juízo de Deus. Elas enfrentarão o juízo de Deus de que maneira? Como flechas agudas, flechas afiadas, que são lançadas por valentes, por guerreiros, e como o zimbro queima, assim se dará com aqueles que fazem a mentira, propagam a mentira
contra alguém que está aflito, angustiado por aquilo que está sendo dito contra ele, por essa inverdade que está sendo proferida e que tem afligido. Essa é a conclusão que o salmista chega. Que essas pessoas irão enfrentar o juízo de Deus. E dos versos 5 ao 7, o salmista, ele, depois dessa reflexão, de ver que essas pessoas irão enfrentar o juízo de Deus, ele volta a lamentar e a expressar todos os seus sentimentos, tudo aquilo que estava angustiando o seu coração, ele volta agora a lamentar. E eu gostaria de que você pensasse um pouquinho, para que a gente entre agora nos versículos seguintes. Você já se sentiu alguma vez desconfortável em um ambiente? No sentido de que talvez você, puxa, parece que eu não sou bem-vindo aqui. Parece que eu não estou me sentindo tão bem. As pessoas parece que não estão me recebendo bem. Parece que seria melhor que eu não estivesse aqui. Talvez esse era o sentimento que o salmista ele estava enfrentando, e ele estava tentando expressar isso nesse salmo. Quando pessoas o caluniavam e propagavam mentiras ao seu respeito, ele se sentia completamente desconfortável. Como diz o dito popular, peixe fora da água. Como se não fosse bem-vindo naquele lugar. Olha comigo o verso de número 5, que diz o seguinte: ai de mim que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Ele vai citar esses dois lugares, Meseque e Quedar. E nós não podemos aqui afirmar com precisão a localização destes lugares, mas com certeza eram lugares distantes de Israel. E também esses dois lugares eram distantes entre si, com certeza eram. Provavelmente, aí uma probabilidade, provavelmente Meseque localizava-se na Ásia Menor. E Quedar localizava-se na Arábia. E eram distantes de uma forma assim, enorme. Observe comigo que ele vai dizer o seguinte: olha, eu peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Como ele está em dois lugares, ou peregrinando para um lugar e habitando em outro ao mesmo tempo, a ideia é exatamente essa, que parece que ele está num lugar que ele não é bem-vindo. É como se ele estivesse num lugar e ele fosse um peixe fora da água. E por isso ele vai citar aqui, como se ele estivesse indo para Israel, indo para Jerusalém, mas como se ele vivesse no meio de um povo que ninguém estava nem aí para ele, ele não se sentia confortável bem. Quando mentiras são proferidas de forma leviana, em qualquer que seja o ambiente em que você esteja, certamente o nosso sentimento é como se estivéssemos sem chão. O salmista, diante das circunstâncias em que estava enfrentando, se via como alguém em um lugar completamente desconhecido. Ele se sentia fora de casa, como um peregrino. Por isso ele vai dizer: olha, parece que eu estou aqui peregrinando para Meseque e estou habitando em tendas em Quedar. Esse sentimento enfrentado pelo salmista de estar longe de casa parece que estava durando muito tempo. E ele vai dizer aqui no verso 6 e 7 o seguinte: olha, já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz. Quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. Por mais que ele falasse de paz, por mais que ele desejasse a paz, as pessoas que o cercavam só pensavam em guerra.
Toda essa angústia enfrentada pelo salmista, todo sentimento de angústia, de estar longe de casa, de estar angustiado, padecendo, tudo isso foram provocados por calúnias e mentiras, pela língua enganadora, pela lábios mentirosos, como diz o verso de número 2. Tudo isso foi provocado por isso. E o salmista está aqui se voltando para Deus, clamando a Deus, colocando o seu lamento diante do Senhor, para que o Senhor possa ter misericórdia dele, tirar essa angústia do coração e que essas mentiras que afligiam ele pudessem cessar. Então isso é o relato, é o sentimento que ele está sentindo. Mas quais são as lições, né? O que nós podemos levar de aprendizado deste salmo aqui, do Salmo 120? O que nós podemos levar de aprendizado? Em primeiro lugar, eu quero trazer 3 lições básicas para concluir essa breve exposição. Em primeiro lugar, precisamos ter cuidado com o que nós falamos. Não podemos permitir e propagar mentiras e calúnias. Não podemos compactuar com elas. Devemos ter cuidado com a fofoca. Tiago, no capítulo 3, no verso 6, ele diz o seguinte: ora, a língua é fogo, é um mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Nós temos que pensar que nós não somos super santos. E talvez você esteja do outro lado. Talvez você esteja propagando coisas que têm deixado outros aflitos. E essa é uma lição importante aqui. Porque nós sempre queremos primeiro olhar para nós, o nosso bem, né? Como diz o dito, né, popular, farinha pouca, primeiro o meu pirão. Meu pirão primeiro, né? Então a gente sempre vai olhar para a gente, puxa, só acontece o mal comigo. Mas se já para pensar que muitas vezes somos nós que propagamos o mal, somos nós que levamos coisas que não são verdades para outras pessoas, que deixam essas pessoas aflitas, angustiadas, e que nós nessa condição que iremos ser castigados por Deus, enfrentaremos o juízo de Deus. Cuidado com a língua, cuidado com o que nós falamos, cuidado com o que você diz na internet, cuidado com o que você diz no WhatsApp, cuidado com o que você diz nas mídias sociais, cuidado com o que você diz no seu ambiente de trabalho, no seu ciclo de amigos. Cuidado, cuidado, porque você pode deixar alguém angustiado, e essa pessoa pode clamar a Deus pela misericórdia. Segunda lição importante: na hora da angústia, nós precisamos clamar a Deus. Não há outro meio, não há outro método. Na hora da angústia, precisamos clamar a Deus. Para isso, se faz necessário conhecer. Conhecer e prossegui-lo em conhecê-lo. Podemos sim confiar no Senhor. Podemos crer que Ele ouvirá e responderá ao nosso clamor. Jeremias 33, versículo 3, diz o seguinte: clama a mim, e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis, que você não conhece.
Você pode clamar ao Senhor. Tenha certeza de que Ele vai ouvir o seu clamor. Mas para que isso seja uma verdade, você precisa conhecê-lo. Não adianta esperarmos nas coisas deste mundo. Essas coisas não se sustentam. Precisamos confiar e esperar no Senhor. Ele pode resolver, Ele pode entrar, Ele pode, e somente Ele, acalmar o teu coração, dar refrigério. Assim como Davi disse no Salmo 23, leva-me a águas tranquilas, pastos verdejantes. Somente o pastor, o bom pastor, somente Deus, que é o nosso pastor, pode nos proporcionar isso. Somente Deus pode nos conduzir por caminhos certos. Então, na hora da angústia, não adianta você esperar no homem, não adianta você esperar nas riquezas, não adianta esperar nas coisas deste mundo. Precisamos clamar ao Deus que nós conhecemos, ao Deus da aliança, ao Deus que tem um pacto conosco, ao Deus que nos amou, ao Deus que deu a sua vida, enviando Jesus Cristo, que se fez carne e habitou entre nós, para nos dar a vida eterna. A esse Deus você deve clamar. E tenha certeza de que Ele, somente Ele, irá ouvir e dará o escape no momento certo. Terceira lição, para concluirmos aqui. Terceiro e último. Nós precisamos, com esse salmo, nós podemos aprender que Deus é o juiz supremo. Ele é o juiz que é soberano. Certamente, aqueles que agem de forma leviana, que dizem inverdades, que levam calúnia, que têm uma língua enganadora, certamente essas pessoas provarão o juízo de Deus. Deus é justo. Deus é justo. E absolutamente nada passa por desapercebido aos seus olhos. Nós podemos ter essa convicção. Aqueles que conhecem a Deus de verdade sabem que Ele é justo. Ele é justo e Ele é o juiz soberano. Então, todos aqueles que agem de forma leviana, que acusam levianamente, que falam mentiras, que propagam fofocas, que propagam calúnias, certamente essas pessoas serão julgadas por Deus. Essas pessoas irão passar pela justiça de Deus. E como o salmista mesmo refletiu, olha, essas pessoas, elas vão receber flechas agudas. Elas irão se queimar como zimbro. Porque Deus é justo. E quando alguém clama a Ele de verdade, Ele irá exercer sua justiça para que o nome dele venha a ser glorificado. Que Deus possa ser glorificado e que você possa ter aprendido um pouquinho da palavra de Deus e guardar essa palavra no coração. E clamar a Ele e saber que Ele é o juiz soberano sobre todas as coisas. Que Deus abençoe a todos.